Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje, vou ensinar para vocês uma nova versão de flor de maio, né? Eu já tenho aqui uma videoaula de flor de maio, mas não é tão realista quanto essa, tá? Então, essa nova versão de flor de maio aqui para vocês, tá? Eu espero muito que vocês gostem. Essa primeira parte eu vou dividir em duas partes, tá? Essa primeira parte eu vou ensinar para vocês a fazer as flores e o botãozinho, tá? E na segunda parte eu mostro para vocês essa parte aqui, né, que são as folhas e a montagem do arranjo. Então, eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixa o joinha de vocês aí para ajudar, tá? Porque isso é muito importante aqui pro canal. Você que é novo, tá chegando por aqui agora, se você já tá gostando do conteúdo, já aproveita aí, já se inscreve, tá? E ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo novo aqui do canal. Então, sem mais delongas, vamos lá para o passo a passo. Então, pessoal, para dar início aqui, ó, com as flores, né, da flor de maio, eu vou usar dois tons de verde, tá? Eu vou usar um verde mais claro e um verde mais escuro. Quem me acompanha aqui já sabe que eu utilizo lã para fazer os meus arranjos. Então, tô usando o lã no Tex de 500. Vou iniciar aqui, ó, fazendo o círculo mágico. Dentro do círculo mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos, ó. Uma correntinha e faço 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Fecho aqui o círculo mágico. Não precisa fechar esse círculo tão fechado, porque depois, na hora da montagem da flor e do botão, a gente vai passar o arame dentro desse círculo mágico, tá bom? Daí, venho no primeiro ponto baixo aqui. Venho no primeiro ponto baixo aqui, faço um ponto baixíssimo, subo uma correntinha e vou repetir novamente 6 pontos baixos. Um ponto baixo para cada pontinho de base. Fiz aqui, pessoal, 6 pontos baixos novamente, né? Um ponto baixo para cada ponto de base. Venho no primeiro ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. E vou fazer a terceira carreira aqui. Na terceira carreira, eu vou fazer uma correntinha, volto no mesmo lugar, faço um ponto baixo. No próximo ponto, vou fazer um aumento. Então, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento para essa terceira carreira. Então, aqui eu vou ficar com 3 aumentos. Vou fazendo um ponto baixo e um aumento até dar toda a volta. Finalizei aqui a terceira carreira, ó, já fechei com ponto baixíssimo, vou subir uma correntinha e vou fazer a última carreira aqui de verde, tá? Que vai ser a quarta carreira. Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo para cada ponto de base. Vou ficar no total de 9 pontos baixos aqui. Então, vou fazendo essa última carreira que vai ser na cor verde, vai ser 9 pontos baixos. Essa pecinha aqui que eu tô fazendo, ela vai servir tanto pro botão quanto para a flor, tá? Então, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, faço uma correntinha que eu vou arrematar aqui a linha. E arremato a linha. Aí, vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, pessoal, tanto pra flor quanto pro botão, a gente vai precisar de uma dessa, tá certo? Então, ó, só dar uma voltadinha aí no vídeo, né? Só voltar um pouquinho aí e refazer todas as pecinhas. Já tô com a minha pecinha pronta, vou mostrar pra vocês a lã que eu usei pra fazer as flores, ó. Eu usei essa lã aqui, ela é bem fininha, o tex dela é de 200, tá? Ela é bem fininha. Porque eu fui usar uma linha no Tex de 500 e ficou muito grande as flores. Então, não ficou legal. Então, pessoal, com uma linha no Tex de 500 para fazer as flores, não ficou legal. Aí, eu adaptei com a linha de 200.
E tô usando a agulha 1,75, tá bom? Ó, vou pegar aqui agora, trabalhar nas correntinhas de fora do ponto baixo, ó. Entro nesse ponto baixo aqui. Nós vamos precisar ter aqui 9 pontos baixos, tá? Pra que dê certo as pétalas da flor. Então, ó, entro aqui no primeiro ponto baixo, pegando a argolinha de fora do ponto. Já vou prender a minha linha com uma correntinha. Volto na mesma argolinha e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto de base e faço outro ponto baixo. Lembrando de pegar as argolinhas de fora aqui, ó. De fora. Aí, eu tô trabalhando daqui, né? Começando a trabalhar daqui. Ao contrário, né? Geralmente, a gente começa a trabalhar daqui, ó. Mas aí, como tá pegando a argolinha de fora e vai trabalhar desse jeito aqui também, para as pétalas não ficarem pro avesso, tá? Aí, fiz 2 pontos baixos, um para cada ponto de base. Aqui, eu vou subir 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui, pessoal, ó, uma coisa importante que eu vou falar para vocês. Se vocês tiverem dificuldade de achar essa correntinha aqui, ó, a oitava, né, que a gente vai pular ela, vai voltar pra sétima, ela vai ter que ficar aqui livre pra gente trabalhar ela na segunda volta da pétala. Se você for uma pessoa que tem dificuldade de achar essa correntinha, você vem com um pedacinho de linha, marca ela aqui, tá bom? Eu não tenho dificuldade pra achar depois essa correntinha, então eu não trabalho marcando elas, tá certo? Mas se você tiver dificuldade, marca aí. Aí, ó, fiz 8, né, pulo. Essa daqui que a gente vai trabalhar nela na segunda carreira. Venho pra próxima correntinha e vou descer fazendo, ó, um ponto baixo pra cada correntinha. Aí, pessoal, vou ficar aqui com 7 pontos baixos no total. Ó, fazendo um ponto baixo pra cada correntinha. Lembrando que a correntinha 8, a gente vai trabalhar nela na segunda carreira. Então, quem tiver dificuldade, marca a correntinha, tá certo? Então, eu fico com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Venho no ponto baixo aqui, ó, onde eu subi as correntinhas, vou pegar a argolinha dela aqui, ó, do ponto baixo aqui, e vou fazer um ponto baixíssimo pra encerrar a parte. Volto na mesma correntinha, onde já tem aquele ponto baixo, né? Faço outro ponto baixo. Vou no próximo ponto de base, faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, outro ponto baixo. Então, eu vou trabalhar assim, ó. Fiz 2 pontos baixos, aí já vou subir novamente 8 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou pular a oitava, né? Volto aqui, ó, na sétima e faço um ponto baixo. E desço fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, ficando com 7 correntinhas. Todas as bases para fazer as pétalas serão feitas desse mesmo jeito, tá certo? Então, é bem crucial que vocês prestem atenção nessa primeira etapa aqui das pétalas, tá? Porque eu vou ensinar só a parte de baixo das pétalas e as outras partes, né, são 3 camadas de pétalas, pessoal, para essa flor. Então, vou ensinar essa primeira camada, volto aqui fazendo a base para a segunda camada, daí vocês vão fazer essas pétalas sozinhas, tá bom? Venho aqui, ó, no ponto baixo, onde a gente subiu as 8 correntinhas, pego a argolinha aqui, ó, do ponto baixo, faço um ponto baixíssimo para finalizar. Volto no mesmo lugar, na mesma correntinha, e faço um ponto baixo. Vou na próxima correntinha, faço um ponto baixo. Na próxima, no próximo ponto, na próxima correntinha não, né? No próximo ponto baixo, né, pegando a argolinha de fora e faço outro ponto baixo.
Subo 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pulo a primeira, venho pra segunda, desço fazendo um ponto baixo pra cada ponto, ficando com 7 pontos baixos. Lembrando que quem tem dificuldade de achar a correntinha que vai ficar aqui em cima, marca com outra linha, tá? Pra depois não tá com dificuldade de achar. Feito aqui os 7 pontos baixos, né? Venho no ponto baixo, ó, pego a argolinha da frente dele, ó. E faço um ponto baixíssimo. Volto no mesmo lugar, aqui, ó, na mesma argolinha, faço outro ponto baixo. Então, ó, já tenho 3 bases aqui prontas. Eu fico num total aqui de 5 bases, né? São 9 pontos, vou ficar com 5 bases, né? A gente trabalha em 2 pontos cada base. Então, ó, vou no próximo ponto, faço um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo. Daí, já subo aqui as 8 correntinhas e faço essa mesma repetição. Vou fazer as 2 que estão faltando e volto com vocês pra gente dar continuidade. Olha só, pessoal, fiz aqui as 2 bases que estavam faltando, ó, como eu falei pra vocês, a gente fica com 5, tá? Vamos trabalhando de 2 em 2 pontos cada uma. Ó, venho aqui no primeiro ponto baixo, vamos fazer um ponto baixíssimo para finalizar essa primeira volta das pétalas da flor, tá? Então, ó, fica assim as 5 bases. Já vamos vir aqui, eu vou vir aqui, ó, no próximo pontinho de base, né? No ponto baixo, que já subiu aqui a base, né? Então, são 2 pontos. Eu entrei no primeiro, fiz um ponto baixíssimo, aí venho no segundo ponto baixo, vou fazer outro ponto baixíssimo para iniciar a fazer a pétala da flor, tá? Então, ó, venho no primeiro ponto de base, né? Na primeira correntinha aqui, ó, a gente vai trabalhar ainda do lado das correntinhas, né? Depois, quando virar, é que vai ser os pontos baixos. Então, ó, aqui é a parte de trás, né? Então, aqui a gente tem as correntinhas ainda. Então, vou fazer aqui uma sequência de 3 pontos baixos, um para cada ponto. Então, ó, um ponto baixo, 2 e 3 pontos baixos, um para cada ponto. Laço a agulha, vou fazer agora 4 pontos meios altos, um para cada ponto. Então, ó, 1, 2, 3 e 4. Certo? Então, fiz 3 pontos baixos, um para cada ponto, e 4 pontos meios altos, um para cada ponto. A correntinha que eu falei pra vocês, que vai ficar aqui em cima e a gente vai trabalhar nela, ela vai estar aqui em cima. Só que tem um detalhe, tá? Eu tô trabalhando desse jeito aqui no meu, se vocês quiserem, podem trabalhar pegando a parte da argolinha de trás aqui, ó, da correntinha. Eu vou pegar pela parte da frente, a argolinha da frente dessa correntinha que ficou. Por quê? O buraquinho aqui vai ficar menor. Como eu vou trabalhar 4 pontos dentro dela, ela folga e fica um buraco grande, pessoal. Então, ó, ela tá aqui, ó. Aí, eu vou pegar a da frente, né? A correntinha tá aqui, ó. Aí, eu vou pegar a argolinha da frente e vou deixar a de trás. Se vocês tiverem dificuldade de achar a da frente, aí vocês, achando a de trás, pode trabalhar na de trás, tá? Só que aí ela fica um buraquinho maior aqui. Eu achei que pegando ela pela frente, vai ficar um buraquinho menor. Então, eu peguei a argolinha aqui, né, da correntinha. Vou fazer 2 pontos baixos aqui dentro. 1 e 2. Faço 2 correntinhas para fazer um ponto picô. 1, 2. Volto aqui, ó, na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo.
Aí, pessoal, ó, fiz aqui, né, os 4 pontos baixos e o ponto picô. Como eu falei pra vocês, são 4 pontos dentro dessa correntinha. As correntinhas, a correntinha que fica aqui atrás, eu trabalhei pétalas pegando nela, tá? Daí o buraquinho ficou muito maior do que esse. Daí eu decidi fazer pegando a da frente pra ver se dava uma diferença. E deu, né? Ficou menorzinho o buraco. Agora, eu vou fazer aqui, ó, 4 pontos meios altos, um pra cada ponto. Então, 1, 2, 3 e 4 pontos meios altos. Aí, agora, faço 3 pontos baixos, ó. 1, 2 e 3. É só isso aqui, pessoal, pra fazer as pétalas dessa flor. Venho aqui, ó, entre uma base e outra pra fazer a pétala, a gente tem um ponto baixo, né? Então, a gente entra nele, faz um ponto baixíssimo. Ó, tá pronta aqui a primeira pétala. Vou na segunda base, já venho com ponto baixíssimo na primeira correntinha, né, que aqui é o lado das correntinhas ainda. Faço um ponto baixo. Na próxima, outro ponto baixo. E na próxima, outro ponto baixo. Então, 3 pontos baixos. Laço a agulha, faço 4 pontos meios altos. 1, 2, 3 e 4. Então, como eu já falei pra vocês, é bem crucial que vocês prestem atenção na parte das pétalas. Eu só vou mostrar pra vocês essa vez como que faz, tá? Daí, eu vou terminar as pétalas, vou vir fazer aqui, ó, subir a base pra gente trabalhar a segunda carreira de pétalas e vou fazer a minha sem mostrar aqui pra vocês. Então, é crucial que vocês prestem bastante atenção nessa primeira etapa das pétalas, porque vai ser do mesmo jeito para as outras duas, tá bom? Chegando aqui em cima, temos a correntinha. Ó, a correntinha, pessoal, que a gente deixa na primeira volta da pétala, ela fica aqui em cima, ó. Aí, eu tenho aqui a argolinha de trás dela, da correntinha, e tenho a argolinha da frente. Se você tiver dificuldade de achar da frente, você trabalha na de trás. Aqui, ó, eu pego assim, ó, pra conseguir pegar ela. Às vezes, é um pouco difícil pra pegar. Ela é mais difícil de pegar do que a de trás. A de trás é mais fácil. Mas aí, o trabalho vai ficar um buraquinho menor. Então, ó, peguei ela aqui. Vou fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. Subo 2 correntinhas pra fazer o picô. 1 e 2. Volto na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo pra ser o meu picô. Volto na correntinha aqui, ó, e faço um ponto baixo e 2 pontos baixos, ok? Então, são 4 pontos baixos dentro dessa mesma correntinha. Então, ela vai ficar com um buraco grande, tá, gente? Se a gente trabalhar na de trás. Eu trabalhei na de frente, mas é opcional. Se você não conseguir, né, como eu já expliquei, faz na de trás. Laço a agulha, eu vou fazer 4 pontos meios altos, um pra cada ponto. Então, ó, 1, 2, 3 e 4 pontos meios altos. 3 pontos baixos agora, ó. 1, 2 e 3. Finalizada mais uma pétala. Pra passar de uma base pra outra, a gente vai ter um ponto baixo aqui no meio, ó. Então, a gente faz um ponto baixíssimo. E já vai na próxima base. Faz 3 pontos baixos, um pra cada ponto, ó. 1, 2 e 3. Agora, 4 pontos meios altos.
Um, dois, três e 4 pontos meios altos. Um para cada ponto de base. Vou vir na correntinha que deixou reservada na carreira anterior. Vou pegar aqui ela. Pego a argolinha, ó, aí faço 2 pontos baixos. 1 e 2. 2 correntinhas, que vai ser o meu ponto picô. Volto na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Volta dentro da argolinha da correntinha, né, que a gente deixou, e mais 2 pontos baixos. Aí, feito aqui, né, os 4 pontos baixos, laço a agulha e vou trabalhar os 4 pontos meios altos, né? Um ponto meio alto para cada ponto de base. Então, 1, 2, 3 e 4 pontos meios altos. E 3 pontos baixos agora. 1, 2 e 3. 3 pontos baixos. Aí, tá feita mais uma pétala. Pra passar de uma pra outra, vem aqui no meio, ó, e faz o ponto baixíssimo. Aí, pessoal, é desse jeito aqui que a gente vai fazer todas as 5 pétalas da parte de baixo, da parte do meio e da parte de cima. Então, é uma sequência de repetição. Todas as pétalas são feitas dessa mesma forma. Então, por isso que eu falo pra vocês que tenham bastante atenção nessa primeira parte aqui, né, das pétalas. Ficou sem entender alguma parte? Volta um pouquinho o vídeo e olha novamente, tá? Vou fazer essas duas e volto pra gente fazer aqui, ó, a base pra subir a segunda carreira de pétala. Olha só, pessoal, feito aqui as 5 pétalas, vim trazer aqui a finalização dessa última aqui pra vocês verem. Ó, como todas as outras, a gente vai vir aqui, ó, nesse ponto baixo, vai fazer um ponto baixíssimo. Aí, ó, vou folgar aqui um pouquinho a laçada. Aqui, lembra que eu fiz 2 pontos baixíssimos? Um nesse primeiro ponto, um no segundo ponto, pra começar essa primeira pétala. Então, pra que não fique, ó, diferente das outras, ó, tá vendo? Se eu não fizer isso aqui que eu vou fazer agora, essa daqui vai ficar diferente das outras, tá vendo? Ó, que vai ficar um espaço bem maior entre essas duas aqui, ó, do que as outras. Então, pra não ficar com esse espaço, assim, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo, de trás pra frente, ó, entro com a agulha, pego a laçada aqui, trago essa laçada pro lado do avesso, né, pra parte de trás da flor, e faço uma correntinha aqui, ó. Aí, apertou, tá vendo, ó, ficou igual as outras. Fiz essa correntinha, aí agora, vou vir trabalhar nessa parte verde aqui, ó, nas argolinhas verdes daqui que a gente deixou reservada. Então, aqui a gente vai ter 9 pontos, 9 argolinhas, no caso, né, ó, faço ver. Vejam, fiz uma correntinha, entrei dentro da primeira argolinha verde aqui, ó, e vou fazer outra correntinha. Isso aqui é pra que eu não arremate a linha, tá? Mas aí, se você quiser arrematar a linha, aí você vai prender ela aqui dentro. Subo uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço o primeiro ponto baixo. Aqui, vão ser feitos 9 pontos baixos. Então, será um ponto baixo para cada argolinha que tem aqui, tá? Como a gente trabalhou a primeira parte de pétalas nas argolinhas de fora, as de dentro que ficaram aqui, a gente vai subir a base para trabalhar a segunda camada de pétala. Então, ó, aqui é o seguinte, tô fazendo essa primeira carreira com a linha rosa em cima da linha verde. Então, vou ter 9 pontos baixos, não é isso? Vou fazer aqui 3 carreiras de ponto sobre ponto.
Cada carreira contendo 9 pontos baixos. Então, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos baixos, certo? Então, aqui essa é a minha primeira. Venho no primeiro ponto baixo, faço ponto baixíssimo, subo uma correntinha e repito novamente. Outra carreirinha de 9 pontos baixos. Depois dessa daqui, eu vou fazer outra carreira de ponto sobre ponto, tendo 9 pontos baixos. Vou fazer e volto aqui com vocês para mostrar para vocês, né, que a segunda carreira de pétalas é da mesma forma que essa primeira aqui. Feito aqui, pessoal, as 3 carreiras de ponto sobre ponto, ó, eu fiz 3 carreirinhas apenas para subir a próxima camada de pétalas, tá? Se vocês quiserem dar mais uma distância, é só continuar com carreiras de pontos baixos. Aqui eu não fechei, né, para mostrar para vocês como é que eu fecho essa última carreira. Como a gente vai precisar deixar as argolinhas de dentro dos pontos baixos livre, do mesmo jeito que a gente deixou na parte verde, a gente tem que deixar aqui nessa carreirinha rosa, né? Então, ó, eu venho no primeiro ponto baixo, vou pegar a argolinha daqui de fora do ponto, ó. Venho nela, faço ponto baixíssimo, que eu vou trabalhar do mesmo jeito. Porque aqui eu vou trabalhar do mesmo jeito que eu trabalhei na carreira de baixo. Subo uma correntinha, viro o lado, venho aqui, ó, no ponto baixo, pego a argolinha de fora e faço um ponto baixo, no próximo ponto baixo, a argolinha de fora, um ponto baixo. Então, fiz 2 pontos baixos, vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa primeira carreira de pétalas. Vou subir 8 correntinhas, pulo a primeira, tá? Tudo do mesmo jeito que eu fiz essa daqui, tá? Então, eu vou fazer essa primeira aqui. Então, ó, fiz 2 pontos baixos, vou subir 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pulo a primeira correntinha, né, que vamos trabalhar nela na segunda volta, e desço fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, ficando com 7 pontos baixos. Venho no ponto baixo que a gente subiu as correntinhas, né? Pego a argolinha da frente desse ponto baixo e faço o ponto baixíssimo pra finalizar. Volto na mesma argolinha aqui, onde já tem esse ponto baixo, faço mais um ponto baixo. Ok? Então, fiz a primeira base e vou fazendo desse jeito, pessoal, até completar 5 bases novamente, do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês da primeira volta, tá certo? Daí, vou fazer as bases, se vou fazer as pétalas também, tá? Vou fazer todas as pétalas e volto aqui com vocês. Como eu já falei no início, eu vou fazer, eu fiz pra vocês apenas a primeira base, né? A primeira carreira de pétala junto com vocês. E agora, essa segunda carreira aqui de pétalas, eu vou fazer sem mostrar aqui, porque é a mesma coisa, a mesma repetição, tá? Então, vou fazer aqui a segunda camada de pétalas e volto com vocês. E volto com vocês pra subir a base novamente pra fazer a terceira carreira de pétalas, tá? Mas aí, vocês vão fazer do mesmo jeito que eu mostrei essa primeira aqui, tá? Só é pra voltar um pouquinho o vídeo e repetir as pétalas, tá bom? Olha só, pessoal, finalizando aqui a segunda carreira de pétalas, ó. Fiz a última pétala, né? Vou vir aqui, ó, no meio, entre uma e outra, vou fazer um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, vou vir agora aqui, ó, para as argolinhas dos pontos baixos que eu deixei aqui reservado para fazer a base para a terceira e última carreira de pétala. Então, venho aqui na primeira argolinha, faço um ponto baixíssimo. Eu faço mais folgadinho, tá? Pra não ficar repuxando a pétala. Aí, subo uma correntinha
Já volto na mesma argolinha e faço um ponto baixo. Aí, aqui é só seguir a sequência, né, de um ponto baixo pra cada argolinha aqui, né, que vão ser 9 pontos baixos, ó. E aqui, pessoal, eu vou fazer a sequência de 4 carreiras, tá? Essa última volta aqui de pétala, ela vai ter 4 carreiras de distância dessa segunda. Então, aqui, ó, a terceira carreira de pétalas, ela vai ter 4 carreiras de ponto baixo de distância dessa segunda aqui, tá? Da primeira pra segunda foram 3 carreiras de ponto baixo. Aí, da segunda pra terceira serão 4 carreiras de ponto baixo. Então, cada carreira com 9 pontos baixos, tá bom? Eu vou subir aqui as 4 carreiras e volto junto com vocês. Olha só, pessoal, fiz aqui as 4 carreiras, né, de ponto baixo, né, de ponto sobre ponto, ficando com 9 pontos, né, em cada volta. Fiz 4 carreirinhas, já fechei com ponto baixíssimo, já subi uma correntinha e vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras duas. Vou fazer, ó, um ponto baixo, 2 pontos baixos e vou fazer, pessoal, todas as pétalas aqui, ó, do jeito que eu já mostrei pra vocês, tá bom? Vou fazer aqui e já volto com vocês pra gente fazer o botãozinho. Olha só, pessoal, finalizando a flor, vai ficar desse jeito aqui, ó, com 3 camadas de pétalas, desse jeito aqui. Agora, eu vou fazer a finalização aqui com vocês pra vocês verem, ó, já arrematei minha linha, já trouxe ela aqui pro lado do avesso. Aí, eu vou passar ela por aqui em qualquer pontinho e vou dar um nozinho aqui. Como todas as peças que eu trabalho com lã, vocês sabem que tem que fazer a parte de queimar os pelinhos, né? Então, ó, começo ajustando todas as pétalas, deixando tudo direitinho. E venho com o isqueiro, pessoal, e vou fazer a queimagem, ó. Com cuidado, porque como eu tô usando uma lã clarinha, pra não manchar, né? É rosa clarinho aqui, então, pra não manchar, eu tenho bastante cuidado. Aí, vou fazer a queimagem de todos os pelinhos, de todas as pétalas, tá? E volto aqui com vocês pra mostrar um detalhe que eu tô fazendo nas minhas flores, tá? Caso vocês queiram fazer na de vocês também. Então, vou fazer essa parte de queimar os pelinhos aqui e já volto com vocês. Olha só, pessoal, quero mostrar pra vocês um detalhe, né? Não sei se dá pra vocês perceberem, ó. Vocês estão vendo que as pétalas dessa florzinha aqui, ela tá mais durinha, né? Mesmo não usando arame, nela, ela tá mais durinha do que essa que eu acabei de fazer. Por quê? Eu uso um truque, tá? Já mostrei pra vocês aqui em outras flores, mas vou mostrar novamente, ó. Vou precisar de uma vasilhinha com água, que é pra não queimar os dedos, e cola quente. Essa parte é opcional, se vocês não quiserem fazer, tá? Não tem problema. Mas aí, vocês podem ver que a flor fica mais bonita com esse processo, ó. Pego o cola quente, passo aqui, ó, desde o início da pétala aqui, ó, até em cima. Não precisa ser muita quantidade de cola quente. Com o bico da própria cola, eu espalho assim, ó. Aí, pessoal, com o dedo molhado, a gente tem que ser com o dedo molhado, tá? Pra não se queimar. Molha o dedo e vem aqui, ó. Aí, eu já curvo a pétala pra baixo, assim, ó, do jeito que eu quero ela. Vou mostrar novamente aqui. A pétala tá da forma, ajusta ela. Venho com a cola quente, passo daqui de baixo até em cima e vou espalhar a cola. Aí, também tem que ser um processo rápido, tá? Porque senão a cola vai secar e a gente não vai dar
molho o dedo. Põe um pouquinho de água assim em cima, ó. E já venho curvando assim a pétala, ó. Tá vendo? Aí, pessoal, é um processo demorado, né? Que são 15 pétalas aqui, né, no total. Demora um pouquinho, mas fica um resultado bem legal, tá? Vou fazer em toda a flor aqui e volto pra mostrar pra vocês. Olha só, pessoal, a diferença dela com a cola, né? Pra vocês verem que fica bem diferente, né? Então, em todas as minhas flores, eu vou fazer isso daqui, pra que elas fiquem mais abertinhas assim, tá? Caso vocês não queiram fazer, também não tem problema, mas aí as flores não vão ficar assim, né? Vai ficar sempre fechando, ficando enrugadinha as pétalas, tá? Vou mostrar pra vocês agora a fazer o botãozinho. Olha só, pessoal, vamos lá então agora fazer o botãozinho. Ó, vou precisar de uma pecinha dessa daqui que eu já ensinei pra vocês, né? Que foi a primeira lá pra fazer a flor, né? Tanto pra flor como por botão, como eu já falei, é a mesma coisa, ó. Já tenho essa daqui pronta. Já vou vir com minha linha rosa. Vou prender pegando as correntinhas de fora aqui, ó. Só que em vez de trabalhar pra lá, a gente trabalha normal, né? Vou prender aqui, ó. Já vou prender esse pedaço de linha verde também pra ir fazendo o acabamento. Faço uma correntinha. Volto no mesmo, na mesma argolinha e faço ponto baixo. Vou apertar aqui. Aí, fiz um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. No próximo ponto, vou fazer um aumento, 2 pontos baixos. No próximo ponto, um ponto baixo sozinho. No próximo, pegando as argolinhas de fora dos pontos baixos, né? Vou fazer um aumento. 1 e 2. No próximo, um ponto baixo. No próximo, 2. Assim, eu vou fazendo até dar toda a volta, tá certo? Vou fazer aqui e já venho com vocês. Ó, pessoal, finalizei aqui a volta, já fiz um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha. Agora, a segunda carreira com a linha rosa, vou fazer um ponto baixo para cada pontinho de base, até dar toda a volta, tá certo? Um ponto baixo para cada pontinho de base. Vou fazer aqui até dar toda a volta. Finalizei aqui a carreira, já fechei com ponto baixíssimo. Subo uma correntinha. Agora, aqui eu vou fazer outra carreirinha de aumento. Vou fazer assim, ó. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 2 pontos baixos e um aumento. Vou fazer um ponto baixo sozinho, 2 pontos baixos sozinho, né? Um para cada ponto. E o próximo, um aumento. Então, a terceira carreira aqui com essa linha rosa vai ser 2 pontos baixos e um aumento. Vou fazer aqui e já venho com vocês. Olha só, pessoal, vou começar aqui a quarta carreira, já fechei com ponto baixíssimo, subi uma correntinha. Agora, vai ser um ponto baixo para cada pontinho de base, por toda a volta. Só um ponto baixo para cada ponto de base. Tá certo? Então, vou fazer aqui toda essa carreira, um ponto baixo para cada ponto e já venho com vocês. Finalizada aqui a quarta carreira, já vou iniciar a quinta, vai ser diminuição. Então, já vou fazer, ó, vou fazer 2 pontos baixos, um para cada ponto. E uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição. Essa vai ser a quinta carreira. Vou fazer aqui e já venho com vocês, tá bom? Finalizada aqui essa carreira de diminuição, eu coloquei, ó, um pouquinho de enchimento, tá? É opcional, se você não quiser colocar também não tem problema. Agora, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo e uma diminuição. No próximo ponto, um ponto baixo
e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição. Tá bom? Vou fazer aqui e já venho com vocês. Finalizada aqui essa carreira, vou fazer agora uma carreira de ponto sobre ponto. Ó, 1, 2, um ponto baixo para cada pontinho de base. 3, até dar toda a volta aqui, tá certo? Então, vou fazer aqui e já venho com vocês, tá? Só um pontinho para cada pontinho de base. Finalizada aqui a carreira de ponto sobre ponto, agora eu vou fazer outra carreira de diminuição. Vou fazer um ponto baixo novamente e uma diminuição. Ok? Então, um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição, até terminar toda essa volta. Olha só, pessoal, aí finalizei aqui, já vou subir uma correntinha. Aqui eu fiquei com 6 pontos baixos. Pessoal, agora eu vou fazer só diminuição. Vai ser uma carreirinha só de diminuição. Aí, vou ficar com 3 pontos baixos. Já fiz uma diminuição. 2. E 3 diminuições. Venho no primeiro ponto baixo, vou entrar aqui com a agulha, ó, ponto baixíssimo, consegui, fiz o ponto baixíssimo e já arremato aqui a linha, deixa um pouquinho maior pra fazer o acabamento com a agulha de tapeceiro, tá? Aí, vai ficar assim, ó, né, aqui, ó, essa parte verde aqui não pode ter enchimento, né, porque a gente ainda vai prender essa parte aqui lá na parte da folha. Então, a parte verde aqui não pode ter enchimento. Eu fiz o acabamento com a agulha de tapeceiro. E agora, a parte de queimar os pelinhos, tá? Todas as peças a gente queima o pelinho. Aqui embaixo, a gente não tem enchimento, tá? Pra não atrapalhar na hora da montagem. É só no meio aqui, pra que ele fique assim, ó, durinho, né? E quando a gente aperta, ele não murche, tá? Só pra isso mesmo que serve o enchimento aqui. Então, não precisa ser muita quantidade de enchimento não, viu, pessoal? Tá? Então, ó, todos os botõezinhos vão ficar desse jeito. Lembrando que depois a gente vai fazer a montagem dele, essa parte vai ficar dentro do arame, então, por isso, não pode colocar enchimento aqui na parte de baixo. E também, depois, a gente vai fazer a montagem das flores, né, das folhas. Então, pessoal, ó, essa foi a primeira parte. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E aguardem aí pra segunda parte dessa flor de maio. Até a próxima. Tchau, tchau!